Você já ouviu alguém dizer que uma taça de vinho por dia faz bem para o coração? Ou talvez até conheça alguém que afirma: Doutor, eu não bebo muito. Só uma cervejinha no fim de semana, isso não faz mal. Pois é. Durante muitos anos, essa ideia foi repetida como se fosse uma verdade absoluta. Mas a ciência evoluiu, novos estudos foram publicados e hoje nós sabemos que essa história precisa ser revista. E o que eu vou mostrar neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o consumo de bebidas alcoólicas. Se você se preocupa com a sua saúde, já tem pressão alta, colesterol elevado, diabetes, histórico de infarto na família ou simplesmente quer viver mais e melhor, fique comigo até o final, porque esse assunto pode fazer uma enorme diferença na sua vida. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Dessa forma, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ainda recebe vídeos semanais com informações confiáveis para cuidar da sua saúde. Eu sou o Dr. Gildo Rocha e meu compromisso aqui é traduzir a ciência em uma linguagem simples, para que você possa tomar decisões conscientes sobre a sua saúde. Durante décadas, ouvimos que pequenas quantidades de álcool, especialmente o vinho tinto, poderiam proteger o coração. Essa recomendação apareceu em reportagens, programas de televisão, revistas e até mesmo foi repetida por profissionais da saúde, baseada nas melhores evidências disponíveis naquela época. Mas existe um detalhe muito importante: ciência não é opinião. Ciência evolui. Quando surgem estudos mais robustos e métodos de pesquisa mais confiáveis, aquilo que antes parecia correto pode ser revisado. E foi exatamente isso que aconteceu com o álcool. Hoje, importantes sociedades médicas internacionais deixam uma mensagem muito clara: não existe evidência suficiente para recomendar o consumo de bebidas alcoólicas como estratégia de proteção cardiovascular. Pelo contrário, quanto mais aprendemos sobre os efeitos do álcool no organismo, mais percebemos que os riscos podem superar qualquer benefício que se imaginava existir. Talvez você esteja pensando: mas, doutor, meu avô bebia todos os dias e viveu até os 90 anos. Essa é uma comparação muito comum, mas exemplos individuais não representam o comportamento da população. Sempre existirão pessoas que fumaram a vida inteira e viveram muito, assim como pessoas que nunca fumaram e desenvolveram doenças. A medicina não trabalha com exceções. Ela trabalha com probabilidades e com aquilo que acontece na maioria dos casos. E é justamente sobre essas evidências mais atuais que nós vamos conversar hoje, entendendo por que essa antiga crença começou a cair por terra e o que realmente acontece com o coração quando o álcool faz parte da rotina. Agora vem a pergunta mais importante. Se durante tantos anos os estudos apontavam um possível benefício do álcool, por que essa conclusão mudou? A resposta está na qualidade das pesquisas. Grande parte dos estudos antigos era do tipo observacional. Isso significa que os pesquisadores apenas acompanhavam grupos de pessoas ao longo do tempo e observavam seus hábitos. Eles comparavam quem bebia pouco, quem bebia muito e quem não bebia. O problema é que esse tipo de estudo consegue mostrar associação, mas não consegue provar causa e efeito. E foi aí que surgiram vários fatores que confundiram os resultados. Muitas pessoas que consumiam uma pequena quantidade de vinho também tinham um estilo de vida muito mais saudável. Eram pessoas que praticavam atividade física regularmente, mantinham uma alimentação equilibrada, consumiam mais frutas, verduras, azeite de oliva e peixes, tinham melhor acesso aos serviços de saúde, realizavam exames preventivos e, em muitos casos, apresentavam uma condição socioeconômica melhor. Então, a pergunta que os pesquisadores passaram a fazer foi: será que era o vinho que protegia o coração ou era todo esse conjunto de hábitos saudáveis? Faz muito mais sentido acreditar que o benefício estava no estilo de vida e não na bebida em si. Outro erro importante desses estudos era a forma como classificavam quem não bebia. Muitas vezes, no grupo dos abstêmios estavam pessoas que haviam parado de beber porque já estavam doentes. Eram indivíduos com problemas no fígado, pressão alta, diabetes, doenças cardíacas ou até câncer. Quando esses pacientes eram comparados com pessoas saudáveis que consumiam pequenas quantidades de álcool,
dava a falsa impressão de que beber um pouco era melhor do que não beber. Na realidade, a comparação já começava desequilibrada. Quando estudos mais modernos passaram a controlar essas variáveis de maneira muito mais rigorosa, a história mudou completamente. Os supostos benefícios do álcool começaram a desaparecer. É verdade que o álcool pode aumentar discretamente o chamado colesterol HDL, conhecido como colesterol bom. Mas isso não significa necessariamente redução do risco de infarto ou de AVC. Melhorar um número no exame de sangue não quer dizer que o organismo esteja mais protegido. Enquanto isso, os efeitos negativos ficaram cada vez mais evidentes. O álcool favorece o aumento da pressão arterial, eleva os triglicerídeos, prejudica a qualidade do sono, facilita o ganho de peso, aumenta processos inflamatórios e pode lesionar diretamente o músculo cardíaco. E existe outro argumento que costuma aparecer. Mas, doutor, o vinho tem resveratrol. Sim, o resveratrol existe, porém sua concentração no vinho é muito pequena. Para atingir uma quantidade que demonstrasse algum efeito relevante em laboratório, seria necessário consumir uma quantidade absurda de vinho, muito acima do que qualquer organismo suportaria, sem sofrer sérios danos. Ou seja, não faz sentido usar essa justificativa para recomendar bebida alcoólica. Se o objetivo é consumir antioxidantes, existem fontes muito melhores e muito mais seguras, como uvas, frutas vermelhas, vegetais e uma alimentação rica em alimentos naturais. Quanto mais a ciência avança, mais fica claro que não existe motivo para começar a beber acreditando que isso fará bem ao coração. Hoje, a melhor estratégia continua sendo aquela que realmente possui benefícios comprovados: alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, controle do peso, abandono do cigarro e acompanhamento médico regular. O primeiro impacto é na pressão arterial. Mesmo em quantidades consideradas moderadas, o álcool pode contribuir para o aumento da pressão. E isso é especialmente preocupante porque a hipertensão é um dos principais fatores de risco para infarto, AVC, insuficiência cardíaca e doença renal. Muitas vezes o paciente chega ao consultório dizendo que o remédio parece não estar funcionando, mas quando investigamos os hábitos, descobrimos que o consumo frequente de álcool lhe está dificultando o controle da pressão. Outro ponto importante são as arritmias cardíacas. O álcool pode funcionar como um verdadeiro gatilho para alterações no ritmo do coração, principalmente a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum na prática clínica. Nessa condição, o coração perde o ritmo normal, podendo causar palpitações, falta de ar, cansaço, tontura e aumentar significativamente o risco de formação de coágulos. Se um desses coágulos chegar ao cérebro, pode provocar um AVC. Existe, inclusive, um fenômeno bastante conhecido chamado síndrome do coração de feriado, quando uma pessoa exagera na bebida durante um fim de semana, uma festa ou um feriado e acaba desenvolvendo uma arritmia poucas horas depois. Além disso, o álcool exerce um efeito tóxico direto sobre o músculo cardíaco. Com o passar dos anos, esse processo pode enfraquecer o coração, reduzindo sua capacidade de bombear sangue adequadamente. O resultado é uma condição conhecida como cardiomiopatia alcoólica, que pode provocar falta de ar, inchaço nas pernas, cansaço intenso e até insuficiência cardíaca. Mas os problemas não param por aí. O consumo frequente de álcool também favorece o aumento dos triglicerídeos, dificulta o controle do diabetes, contribui para o ganho de peso e piora a qualidade do sono. Muitas pessoas acreditam que a bebida ajuda a dormir, quando, na realidade, ela fragmenta o sono, aumenta os despertares durante a noite e reduz o descanso reparador. E dormir mal também aumenta o risco cardiovascular. Sem falar que quem bebe com frequência costuma relaxar em outros cuidados importantes. É comum exagerar no sal, nas frituras, nos alimentos ultraprocessados e abandonar a atividade física no dia seguinte. Ou seja, um hábito acaba puxando o outro, formando um ciclo que prejudica cada vez mais a saúde. Então, qual é a recomendação mais atual?
Se você não bebe, não existe motivo para começar acreditando que isso fará bem ao seu coração. E se você já bebe, saiba que, de acordo com as evidências científicas atuais, quanto menos álcool, melhor para a sua saúde. Meu objetivo não é julgar quem bebe, mas oferecer informação baseada na ciência, para que você faça escolhas conscientes. A medicina evolui constantemente e nós também precisamos evoluir junto com ela. Cuidar do coração não depende de uma taça de vinho. Depende de hábitos consistentes, alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono de qualidade, controle dos fatores de risco e acompanhamento médico quando necessário. É isso que realmente faz diferença para viver mais, com mais saúde e qualidade de vida.